no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Um assunto que mexe com a vida de milhares de cearenses. A notícia é boa, muito boa. O INSS acaba com a prova de vida presencial, ou seja, os aposentados, pensionistas, detentores do BPC e de outros auxílios que eram obrigados a ir a uma agência bancária e realizar a prova de vida estão desobrigados desde já desse compromisso. As informações bem quentes chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Menos burocracia para quem estava sendo cobrado a provar que estava vivo para continuar recebendo benefícios previdenciários. O governo federal anunciou nesta quarta-feira o fim da prova de vida presencial. E com essa medida, que já está em vigência, os segurados não terão mais a suspensão de benefícios. A partir de agora, o segurado não precisa ir pessoalmente até as agências para realizar o procedimento. O INSS irá fazer o registro de forma proativa por meio do cruzamento das bases de dados do governo federal. E, nesse caso, serão aceitos como comprovação da prova de vida documentos como carteira de identidade, passaporte e habilitação de motorista e também informações registradas no Sistema Único de Saúde, SUS, como consultas e vacinas. De acordo com o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, 35 milhões de brasileiros se deslocavam para realizar o procedimento. Os dados da Previdência Social mostram que, nesse contingente tão expressivo, estavam 5 milhões de pessoas com mais de 80 anos, que sofriam e se sacrificavam para realizar a prova de vida de forma presencial. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Eu quero ouvir a opinião do jornalista Beto Almeida, que diariamente compartilha comigo aqui no Jornal Alerta Geral a angústia dos segurados da Previdência Social que viviam sob pressão para provar que estavam vivos e continuar recebendo o benefício. O INSS encurtou caminhos e talvez, jornalista Beto Almeida, essa seja a melhor notícia, a mais produtiva do atual governo em direção aos segurados da Previdência Social. Eu digo produtiva e positiva porque nos últimos anos a imagem do INSS é associada a sofrimento dos segurados, principalmente dos quase 2 milhões de pessoas que estão na fila à espera de uma resposta aos pedidos de benefícios. O fim da prova de vida presencial, jornalista Beto Almeida, é uma excelente notícia para milhares de cearenses. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Eu posso dizer o seguinte: é a vitória do bom senso, Luzenor. É a vitória de se fazer uso do que tem, ou seja, o cruzamento de dados que estão aí num amplo banco disponíveis tanto no Poder Público Federal, quanto nos estados, quanto nos municípios. Porque a fila que nós tanto falamos aqui, Luzenor, ela já não era mais aquela fila nas portas da Previdência, de velhinhos em cadeira de roda, tentando superar inclusive barreiras físicas. Isso a gente viu lá atrás, mas existia sim, e existe até hoje, uma grande e imensa fila que ela é virtual, mas que causa os mesmos efeitos na vida real dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa questão da prova de vida, Zenor, ela não deixa de ser algo útil. É sim, uma vez por ano, os aposentados tendo que provar que estão vivos para evitar fraudes. No entanto, agora a coisa muda de figura. O jogo se inverte, porque a partir deste momento, a obrigação de fazer a prova de vida é do INSS. Então, o INSS simplesmente está colocando como essa responsabilidade porque ele sabe que dispõe de elementos concretos para isso, Luzenor. É uma prova de vida, por exemplo, quando o aposentado ele vai em busca de atendimento no posto de saúde, no hospital, quando ele faz uma cirurgia, quando ele renova a carteira de identidade dele, quando o aposentado, por exemplo, ou o beneficiário vai e renova a CNH, enfim, quando ele utiliza qualquer serviço público. Vamos saber aqui num detalhe o seguinte: Beto, e se não ocorrer isso em um ano? Se não houver nenhum sinal de que esse aposentado existe? Aí sim, é que o INSS entra em campo, mas não para o aposentado ir
até uma agência, mas do INSS em busca desse aposentado, de provar que ele está vivo. E tem um detalhe, ainda assim, se o beneficiário do INSS quiser, de forma espontânea, comparecer lá numa agência e colocar o dedinho lá para fazer a sua prova de vida, ele também pode. Isso não está realmente proibido. O fato, Luzenor, é que isso mostra claramente que as soluções às vezes estão ali, ao alcance da gente, e custa-se acreditar como é que essas medidas já não tinham sido adotadas. Mas é naquele ditado, antes tarde do que nunca. Essa realmente é uma medida de grande impacto para o aposentado e para o INSS em especial. Vamos continuar falando sobre Previdência Social. Após paralisação de médicos, segurados precisam remarcar perícias no INSS. Um detalhe, não há remarcação automática da consulta para o segurado voltar ao trabalho ou continuar recebendo o auxílio-doença. Agora, quem chega com essas informações é o repórter Sátrio Salles. Quem deixou de realizar a perícia do INSS precisa remarcar o exame médico para se credenciar a receber ou manter o benefício. Quase 25 mil pessoas em todo o Brasil foram afetadas com a decisão dos médicos suspenderem na última segunda-feira, por 24 horas, a realização das perícias. O INSS no Ceará não informou quantos segurados foram prejudicados com a paralisação dos peritos. Mas o gerente executivo da agência Fortaleza, Francismar Lucena, antecipou em contato com a produção do Jornal Alerta Geral que quem deixou de ser atendido precisa fazer o reagendamento da consulta médica. Segundo Francismar Lucena, quem foi às agências na segunda-feira conseguiu marcar uma nova data. Mas para quem não apareceu porque sabia que a perícia havia sido suspensa, não há remarcação automática para consulta médica. Os médicos peritos decidiram suspender as atividades por um dia para pressionar o governo federal a atendê-los nas reivindicações salariais. Eles cobram a recomposição salarial de 20%, o fim da teleperícia, a distribuição igualitária de agendamentos entre os peritos dos turnos da manhã e tarde e a realização de concurso para o preenchimento de quase 3 mil vagas na área da perícia do INSS em todo o Brasil. O Jornal Alerta Geral mantém uma linha direta no 85992734353 para os ouvintes tirarem dúvidas e receberem orientação sobre os benefícios previdenciários. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O tempo é mais curto, jornalista Beto Almeida, mas o seu registro é importante. Aqui, quando se fala em perícia, é aquilo que enfatizei antes. É a imagem do INSS associada ao sofrimento de quem precisa e não recebe a atenção devida na hora certa. É uma no ferro, outra na ferradura, Luciano. A gente acabou de elogiar e agora a gente tem que criticar. Mas criticar por conta de que essa situação das perícias médicas só vão se resolver, Luciano, quando nós tivermos profissionais de sobra. Ou não vou dizer de sobra, mas suficiente para atender dentro do tempo hábil, aquele máximo de 45 dias, toda essa demanda que existe de beneficiários da Previdência Social que precisam passar pela inspeção médica de um perito do INSS. Sem esse pessoal, Zeno, nós vamos continuar nesse lado da balança que pesa contra o INSS. Então, concurso público já para o INSS superar essa dificuldade.